Milionário encontra mendiga negra e deixa seu filho deficiente liderar a dança transformadora no coração do Rio de Janeiro. Entre mansões opulentas e carros de luxo, Carlos Santos vivia como um rei. Seu olhar estava sempre no horizonte onde o sol se punha, refletindo um emaranhado de riquezas e excessos. Mas numa noite em que a lua brilhava intensamente, algo inesperado estourou sua bolha de conforto. Ele caminhava pela praia de Ipanema, cercado por risos e música, quando avistou Luzia. A mulher estava sentada no chão, com roupas esfarrapadas e cabelos desgrenhados. Seu olhar profundo e triste atravessou a superficialidade de Carlos, e por um segundo a multidão ao redor desapareceu. Quem era aquela? Pensou ele, quando sentiu um aperto no peito. Luzia era diferente, não apenas pela aparência, mas pela aura de mistério que a cercava. Ele não sabia, mas aquele encontro mudaria tudo. Ao se aproximar, uma revelação chocante moldaria seu destino. Luzia era a mãe biológica de Miguel, seu filho adotivo com deficiência. Um nó se formou na garganta de Carlos. Estaria diante do espelho de suas próprias escolhas? Luzia levantou os olhos e, ao reconhecer Carlos, sentiu seu coração disparar. Segredos enterrados e memórias dolorosas vieram à tona. Miguel, com seu jeito único, sempre encontrou na dança uma forma de se expressar. Ele dançava como se cada movimento fosse uma oração, uma busca por aceitação. Agora, a vida do menino estava prestes a se entrelaçar com o passado que todos queriam esquecer. O que você quer de mim? Luzia perguntou, sua voz carregada de uma mistura de raiva e tristeza. Carlos hesitou, surpreso. Ele nunca tinha pensado que sua vida perfeita poderia se tornar tão emaranhada. A realidade em que se refugiava desmoronava, e ele se via num labirinto de preconceitos e verdades não proclamadas. Miguel, por outro lado, gostava de dançar. Ele não sabia, mas era aquele o elo que poderia conectar os três. A ideia de se inscreverem juntos em um concurso de dança acrescentou um toque de esperança a um cenário sombrio. Não era só uma competição, era uma chance de redenção. A princípio, foi difícil. Carlos ensaiou os passos, claudicantes em meio a ruídos da cidade. Luzia, com seu jeito sereno, trazia uma serenidade inesperada. Mas os fantasmas do passado não se calaram. A cada ensaio, uma nova camada de dor emergia. Luzia ponderava se estava pronta para revelar seu histórico. Carlos lutava contra a dúvida que envolvia sua imagem de sucesso. O que realmente significava ser uma família? A dança é um espelho, pensou Luzia, enquanto observava Miguel se perder na música. O grande dia se aproximava. E a tensão pulsava no ar. Os olhos da cidade estavam atentos. O palco seria um campo de batalha emocional. Miguel, se impusesse a dança, teria que confrontar sua maior insegurança. Quem ele realmente era? Havia algo mais no ar. Um mistério se desenrolando enquanto Luzia hesitava em falar, trazendo uma sombra que ameaçava desmoronar tudo. Ao mesmo tempo, Carlos começava a desmistificar a imagem de controle que sempre carregou. Naquela noite decisiva, o que aconteceria? Uma dança poderia mudar tudo ou apenas revelar mais do que estavam prontos para encarar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O grande dia chegou. O coração de Miguel pulsava em sintonia com os batimentos da cidade. Luzia e Carlos estavam ao seu lado, mas a tensão era palpável. Luzia não conseguia tirar os olhos do palco. Algo a estava consumindo por dentro. Uma sombra de dúvida pairava sobre ela, mas Miguel estava pronto para brilhar. O som da música reverberava no ar e o público se aglomerava, ansioso pela apresentação. A dança começou e Miguel se entregou à música. Cada passo que dava era uma afirmação de quem ele era. A emoção dançava em seu rosto enquanto Luzia e Carlos o acompanhavam. Mas o que deveria ser um momento de celebração logo se transformou em um pesadelo. No meio da apresentação, um grito ecoou pela multidão. Ei, sua mendiga! O que você está fazendo aqui? A voz cortante veio de um homem robusto, com um olhar cheio de desprezo. As risadas de deboche começaram a se espalhar, enquanto Luzia se encolhia. Seu passado surgindo com uma força devastadora. Miguel hesitou, sentindo o peso das palavras, e Carlos, irritado, tentou proteger Luzia, mas foi tarde demais. As luzes começaram a piscar, e enquanto a música continuava a tocar, a cena tomou um rumo aterrorizante. Um grupo de pessoas começou a gritar, apontando para Luzia. Você é uma fraude! Você não é a verdadeira mãe dele! O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. Luzia olhou para Miguel, horrorizada. Será que ele estava ouvindo? Carlos estava em choque, seu mundo caindo em pedaços. A tensão convertia-se em caos. Luzia, então, sentiu que tinha que falar, uma necessidade insana de se libertar. Eu sou. Sua voz tremia, mas a declaração ecoou como um trovão. Um silêncio temporário tomou conta do lugar. Carlos a olhou, atordoado, sem saber como reagir. Os segredos estavam prestes a explodir. Mas você não sabe a verdade. Não sabe quem eu realmente sou. Luzia gritou e as palavras flutuaram. No ar! Miguel, no meio da dança, parou. O público observava, contendo a respiração. O que poderia ser tão devastador a ponto de fazer Luzia gritar assim? O nó na garganta de Carlos se apertou. Ele sentia angustiante ansiedade. Você não é apenas uma mendiga. Você era a filha da mulher que Carlos adotou e que ninguém nunca soube, disse um homem que estava entre a multidão, sua voz cortante como vidro. O impacto das palavras caiu como uma bomba. Luzia era conectada a um passado que todos tentavam ignorar. Agora, o que Carlos achava que sabia sobre sua própria vida estava sendo questionado. O público estava em choque. Tudo em que acreditavam antes se desvanecia. Carlos, de olhos arregalados, olhou para Luzia. Você é Ninha? A frase ficou presa no ar, ardendo com a confusão. Miguel olhou de um para o outro, sua inocência se despedaçando. O que está acontecendo? A dança que culminava em aceitação agora se transformava em um espelho de revelações sombrias. Luzia tremia. O
peso da verdade esmagava suas esperanças. As faíscas de esperança que antes iluminavam o momento, agora estavam embutidas sob as cinzas do escândalo. Carlos estava perdido. Ele nunca imaginou que o que considerava uma história de amor e redenção pudesse ser marcada por traumas e segredos tão profundos. A imagem da família perfeita se desmoronava diante de seus olhos. Mas a pergunta que queimava em sua mente era: pois segredos mais estavam escondidos nas sombras? Miguel, com o olhar perdido e os movimentos paralisados, percebeu que a dança poderia não ser uma fuga, mas o início de uma jornada inesperada e dolorosa. E mais importante, o que Luzia realmente estava escondendo? As consequências dessa verdade poderiam ser devastadoras. Um ático, a música murchando entre os aplausos hostis. Os olhares do público se tornaram pesados. Uma tempestade de palavras maldosas. Luzia tremia, sua voz afiada ao soltar a verdade. Mas uma nova sombra começava a se formar. A expressão no rosto de Carlos contraiu-se em confusão e dor. E então uma mulher do fundo da multidão gritou: "Ele não é seu filho! Ele é meu!" A voz era aguda, carregada de desespero, e o efeito foi um balde de água fria em todos ali. As cabeças se viraram e uma nova figura emergiu da confusão. Uma mulher com cabelo desgrenhado, maquiagem borrada como se tivesse chorado, avançava em direção ao palco. Seus olhos brilhavam de raiva, misturados com um toque de frustração. Os murmúrios na plateia subiram em um clamor de incredulidade. Luzia, engasgada, olhou atenta para a nova intrusa. Miguel também, o coração em um ritmo desenfreado. O pânico estava estampado em seu rosto, e os sussurros cresceram ao seu redor. Quem é essa? O que ela quer? Carlos, em um instante, estava quase desmaiando. O que você está dizendo? Quem é você? Tentou perguntar. Com a voz trêmula, a confusão voltando a invadir sua mente. Eu sou a mãe biológica dele. Sou eu quem o abandonou, não você. A revelação era um soco no estômago. O público ficou em silêncio. Cada um, estupefato, tentava entender quanto mais havia sobre a verdade que havia sido jogada ao vento. Ele não pode ser seu. A voz de Luzia parecia quebrar. Os segredos que ela guardara com medo estavam começando a se desfazer de forma explosiva. Ele é meu filho. A vida me obrigou a deixá-lo, mas sempre o amei. A nova mulher começou a se aproximar, os olhos fixos em Miguel, que se contorceu em confusão. Eu sou Clara, ela disse, desferindo o nome. Como uma arma. E eu sou a verdadeira mãe dele. Eu não sabia que ele estava com você, Luzia. Eu não sabia que você estava viva. Os olhos de Miguel se uidenaram, cada palavra dela perfurando seu peito. O que significa isso? Ele mal conseguia fazer a pergunta, mas as lágrimas começaram a surgir. Uma onda de caos tomou conta do ambiente. Gente sussurrando, a tensão palpável como espinhos na pele. Sombras de desconfiança pairavam sobre Luzia e Carlos. Carlos fitou Luzia, confuso e magoado. Como você deixou isso acontecer? Como não me contou? Eu não sabia! Eu não sabia que ele era seu filho! Luzia gritou, agora desesperada. Eu pensei que tinha perdido tudo. Que você não se importaria. A agitação se intensificou. Não pode ser. O que mais você esconde? Carlos estava fora de si, procurando sentido em uma tempestade de revelações. Miguel, aquele garoto gentil e sonhador, agora se via no centro de um furacão.
Ele tentava juntar as peças, mas a dor do abandono o consumia, como uma chama que não se apagava. Você, por que não veio antes? Ele olhou para Clara, a dor rasgando sua voz. Clara hesitou, lágrimas escorrendo. Eu estava com medo. A vida me levou a caminhos escuros. Eu só queria te proteger. Miguel não tinha certeza do que fazer. A dança, que poderia ter sido a celebração de união, agora estava repleta de dúvidas e caos. E assim, com um palco dividido entre mentiras e verdades cortantes, o mundo ao seu redor começou a se despedaçar. Entre rostos perplexos e corações agitados, Luzia sentiu sua vida desmoronando. E enquanto essa nova verdade se desenrolava, outra sombra surgiu. Um homem alto e magro que surgiu na borda da multidão. Com um brilho ameaçador nos olhos, ele gritou: Clara, você não deveria estar aqui. Você sabe o que ele representa. A tensão eletrizou o ar. Uma nova camada de drama estava prestes a ser revelada. O olhar de Miguel se fixou naquele homem. Tudo o que ele tinha conhecido balançando de maneira precária. O que mais viria à luz? Quais segredos estavam enterrados sob as cinzas de suas histórias e quais realidades ainda estavam por vir? Enquanto Luzia e Clara trocavam olhares, a tensão no ar estava tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Miguel, entre as duas mulheres que clamavam ser sua mãe, sentia seu coração pulsar no ritmo do desespero. Mas a situação estava prestes a se tornar ainda mais caótica. O homem que surgira da multidão, com uma expressão de raiva e desespero, avançou para o palco, seu olhar fixo em Clara. Você não deveria estar aqui! Sua voz ecoou, cheia de um ódio quase palpável. Deixe esse garoto em paz! O silêncio da plateia transformou-se em murmúrio. As pessoas olhando entre ele e Clara, tentando entender a conexão. Quem é você? Carlos gritou, perdido em meio ao turbilhão de revelações. A voz dele tremia com a mistura de raiva e dúvida. Os olhos de Luzia estavam arregalados, uma nova camada de angústia cobrindo seu rosto. Miguel, paralisado, sentia que o chão sob seus pés se afastava. Sou o pai dele, o homem afirmou, como se revelasse um segredo devastador. O impacto foi instantâneo. O público gaspa em uníssono, enquanto a confusão se espalhava. Miguel queria gritar, queria correr, mas se sentia preso, os pés colados ao palco. Eu sou Gregório, o verdadeiro pai de Miguel. As palavras dele chocaram a todos, e Miguel olhou para Clara, depois para Luzia, seu coração se despedaçando. Pai? Ele mal consegue sussurrar. O quê? Isso significava... Você não pode ser! Gregório se aproximou. Seus gestos eram desesperados. Clara, você não tinha direito de ficar com ele. Eu fiz o que pude para encontrá-los. Cada palavra dele era um golpe, e Luzia parecia uma sombra, perdida em suas lembranças. Você nunca quis saber dele! Clara gritou, a dor e a raiva explodindo como fogos de artifício. Você me abandonou quando eu mais precisava. Eu nunca soube se você estava vivo ou morto. As lágrimas dela escorriam, e Miguel via o desespero em seus olhos. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo. Cada fragmento da situação se tornando mais surreal. Carlos, a esta altura, estava à beira de um colapso. O que está acontecendo? Você é o pai dele? Como você pode estar aqui agora? Ele estava à beira do desespero. Seu mundo agora um emaranhado de mentiras. O que significava ser uma família? E quem era ele neste caos? Mas o que ninguém sabia era que Gregório não apenas afirmava ser o pai de Miguel.
Ele era também o homem que havia feito Clara entrar no mundo da dependência. E isso mudava tudo. Luzia, ao ouvir aquilo, sentiu um aperto na garganta. Você não pode contar isso. Ela quase gritou. Miguel, mais perdido do que nunca, olhou ao redor, buscando algum abrigo, alguma verdade em todo aquele mar de confusão. Eu não sei o que pensar, ele gritou. E a multidão estava em choque. A dança que havia começado como uma expressão de celebração agora se transformava em um campo de batalha, onde os sentimentos corriam soltos e as verdades eram cortantes. Eu só quero saber quem eu sou. Miguel, em uma explosão de emoção, olhou para cada um deles, os olhos brilhando como duas estrelas solitárias no céu. A dor, a confusão, o abandono, tudo se tornou um turbilhão incontrolável. E enquanto ele falava, uma sombra se formou aos pés do palco. Uma figura encapuçada surgiu, agora avançando em direção ao grupo. Um medo profundo crescia na multidão. Miguel olhou para a figura. A sensação de reviver algo desconhecido abordava sua mente. Quem é você? Ele perguntou, a voz tremendo de ansiedade. E assim, o palco, a dança e a revelação colidiram em um único ponto de tensão. Uma chama pronta para explodir. O que mais estava escondido? Quais segredos poderiam vir à tona, revelando verdades ainda mais devastadoras? Miguel sentia o peso do mundo em seus ombros e sabia que tudo poderia mudar novamente a qualquer momento. Enquanto Luzia e Clara trocavam olhares repletos de dor e confusão, a figura encapuzada se aproximava. Cada passo ecoando como um trovão no silêncio tenso que tomava conta do palco. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não sabia quem era aquele estranho, mas algo em sua presença parecia ameaçador. O murmúrio da multidão se transformou em um ruído ensurdecedor, como se todo o ar tivesse se tornado pesado. Quem é você? Miguel perguntou, sua voz mal conseguindo escapar. O desconhecido ergueu a cabeça, revelando um rosto parcialmente escondido sob o capuz. Mas apesar da penumbra, os olhos brilhavam com uma intensidade sinistra que o deixava inquieto. Eu sou quem você precisa temer, disse o homem, sua voz profunda e arrastada. Muitas verdades foram escondidas, Miguel. E você está prestes a descobrir o porquê. Ele fez uma pausa dramática e o mundo pareceu parar. Você não é quem pensa que é. As palavras atravessaram Miguel como uma faca. O que você quer dizer? Ele gritou, a ansiedade se transformando em desespero. Luzia estremeceu, um pressentimento de que algo muito profundo seria revelado. Gregório também estava paralisado, a confusão estampada em seu rosto, como se a única certeza que tinha agora escorregasse por suas mãos. Você realmente acha que suas origens param aqui? O homem continuou, seu olhar penetrante nunca deixando Miguel. Eu conheço a verdade sobre você, e ela é muito mais complexa do que os laços de sangue. O clima mudava, a tensão se tornando elétrica como um relâmpago prestes a cair. Neste momento, a mulher de Clara começou a tremer. Uma expressão de terror se espalhou pelo seu rosto. Não! Você não pode fazer isso! Ela se adiantou, como se tentasse proteger Miguel de uma revelação que todos esperavam, mas ninguém queria. Ouvir! Era como se todas as sombras do passado estivessem finalmente se aglutinando em um só lugar. É tarde demais para proteger segredos. O homem se aproximou. Ele estendeu a mão e, com um movimento rápido, puxou um pequeno objeto debaixo do capuz. Era um medalhão. E, ao abrir,
A luz refletiu nas correntes, iluminando um símbolo que fez Luzia soltar um grito abafado. Este medalhão guarda a verdadeira história das suas origens. Miguel. Todos estavam em choque. O murmúrio da multidão crescia, ansioso e assustado. Miguel não conseguia pensar, não conseguia falar. O que isso significa? Ele perguntou novamente, agora quase num sussurro. O homem se aproximou ainda mais, suas palavras perfurando o silêncio como uma espada. Você foi separado de sua verdadeira família quando era apenas um bebê. E o que aconteceu a partir daí está repleto de segredos e mentiras. Ele apontou para Clara. Ela não é a única mãe que você tem, Miguel. Você tem um irmão gêmeo e ele está em perigo. O impacto das palavras despedaçou as esperanças de todos. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. O quê? O irmão? O pânico envolveu como uma neblina densa. Ele olhou para Clara, buscando respostas. Enquanto Luzia se afastava, a expressão dela transformando-se em desespero. Não! Não pode ser verdade! Clara gritou, sua voz quebrada, mas a insegurança já preenchia o ar. Você está mentindo! A multidão se mexia, as expressões mudando rapidamente entre incredulidade e curiosidade. Você pode achar que está segura, Clara, mas tudo isso está profundamente enraizado no passado que você nega. O homem segurou o medalhão em alto e a luz refletiu, fazendo todos os comentários cortantes ecoarem na mente de Miguel. A vida de seu irmão depende do que você fará agora. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. O que mais haviam escondido? A verdade sobre quem Miguel realmente era poderia destruir tudo. E se ele tivesse um irmão perdido? Quais segredos se desdobravam ainda nas sombras, ameaçando devorar todos ali presentes? Uma mistura de esperança e desespero pulsava no ar, e no olhar de Miguel, uma determinação começou a surgir. E assim, o palco, antes iluminado pela dança, agora se tornava um campo de batalha por verdades que poderiam mudar tudo. O que Miguel faria com essa nova realidade? As respostas estavam se escondendo em cada canto sombrio, esperando para serem reveladas. E a única certeza que ele tinha era que nada seria como antes. Miguel continuava no centro do palco, coração acelerado, os olhos fixos na figura encapuzada que se aproximava. O peso das palavras ainda pairava no ar. Uma verdade que parecia pesada demais para suportar. Ele queria entender, queria que tudo fizesse sentido, mas estava tão confuso. Um irmão gêmeo? Ele sussurrou, como se o eco de sua dúvida pudesse trazer respostas. O homem de capuz apenas balançou a cabeça, um sorriso malévolo desenhando seu rosto. Você não tem ideia do que realmente é a sua origem. Chega! O que você quer dizer com isso? Gritou Clara. Sua voz tremia, mas havia uma determinação ardente por trás do medo. Essa confusão está arruinando a vida dele. Ruína? Eu estou aqui para salvar, retorquiu o homem, deixando a plateia em suspense. Você realmente acha que eu vim para causar mais dor? Ele pausou, olhando para Miguel. Não, Miguel. Você não é o que pensa ser. Você foi criado com segredos que podem ser a chave para a sua liberdade. Miguel sentiu uma onda de desespero no peito. Liberdade? O que você está falando? Você não sabia que um gêmeo pode compartilhar não apenas a aparência, mas também poderes ocultos. Que uma conexão mais profunda corre entre vocês dois? Um gêmeo é um espelho,
e o seu reflexo está em perigo. O clima no palco se intoxicou de tensão. Luzia olhou, assustada, como se cada palavra causasse um buraco em seu coração. Que poderes? O que você está insinuando? Poderes que podem mudar vidas, Luzia. Miguel não é apenas um menino comum. Ele foi separado de sua família por razões que você não consegue imaginar. Mas aos poucos as respostas estão vindo à tona. Ele se virou para Miguel, os olhos brilhando. Você deve estar pronto para enfrentar a verdade, meu garoto. E seu irmão está à sua. Espera! E assim, enquanto a plateia sussurrava, uma nova reviravolta inesperada surgiu do meio da multidão. Gregório, o suposto pai, gritou: "Pare! Você não pode fazer isso!" E antes que alguém pudesse reagir, o estrondo ecoou, e a luz do palco começou a piscar, como se tivesse vida própria. O chapéu do homem encapuzado voou para o ar, revelando um rosto que fez Miguel desmaiar. Era ele mesmo, mas mais velho, mais sombrio, com olhos que refletiam uma dor inimaginável. Eu sou você, Miguel, do futuro. A declaração fluiu como uma onda avassaladora, inundando o palco de um choque absoluto. A confusão se transformou em desespero. As bocas ficaram abertas e, finalmente, o silêncio foi quebrado com o grito estridente de Luzia. Isso não pode estar acontecendo. Ela se afastou, a angústia dominando, transformando-a em uma sombra. Miguel estava paralisado, sua mente lutando para absorver a enormidade daquela revelação. Ele olhou de volta para a figura, tentando processar cada palavra. Você? Eu sou você? O que está acontecendo? Miguel sentiu um nó na garganta. Esses segundos pareciam se arrastar, cada respiração mais difícil que a anterior. Eu voltei para impedir que você cometesse os mesmos erros que eu. Você precisa entender a verdade sobre nossa origem. Sobre como o que vem da sua linhagem pode destruir não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor. A voz mais velha dele carregava uma urgência que não podia ser ignorada. Luzia, em um estado de choque, quase desmaiou em meio à revelação. Clara olhava de um para outro, sem saber se deveria acreditar ou correr. O público estava em frenesi, murmúrios de incredulidade surgindo entre a multidão. Por favor! Miguel se virou para o futuro, que antes era apenas um sonho distante. Me ajude a entender. Se você não tomar cuidado, Miguel, poderá ficar preso em um ciclo de dor e solidão. E o gêmeo que você não conhece. Ele é a chave. A vida dele não somente reflete a sua, mas pode salvar tudo aquilo que você ama. Miguel não tinha certeza do que fazer. A revelação fez seu mundo desmoronar. A plateia tremia. Olhares confusos cravados em cada movimento. Como poderia lidar com isso? O que seguia a partir dessa nova verdade? Seu corpo tinha vontade própria. A necessidade de saber mais sufocava. Então, uma nova sombra se formou entre eles. Uma luz nas trevas. Uma chance de salvação que poderia se transformar em um abismo sem fim. O que mais estava escondido? E o que se tornaria Miguel se realmente tivesse um gêmeo no futuro? Antes que pudesse pensar mais, o homem misterioso apontou para o fundo da plateia e uma figura se destacou. Alguém estava vindo. A verdade se aproximava mais uma vez. E Miguel, em seu coração, soube que o desfecho ainda não havia chegado. Miguel continuava no centro. Que o palco, coração acelerado, os olhos fixos na figura encapuzada que se aproximava. O peso das palavras ainda pairava no ar.
Uma verdade muito pesada para suportar. Ele queria entender, queria que tudo fizesse sentido, mas estava confuso. Um irmão gêmeo! Ele sussurrou. O homem de capuz apenas balançou a cabeça. Um sorriso maligno se formando em seu rosto. Você não tem ideia do que realmente é a sua origem. Chega! O que você quer dizer com isso? Gritou Clara. Sua voz tremia, mas havia uma determinação ardente por trás do medo. Essa confusão está arruinando a vida dele. Ruína? Eu estou aqui para salvar, retorquiu o homem, deixando a plateia em suspense. Você realmente acha que eu vim para causar mais dor? Ele olhou diretamente para Miguel e disse: Não, Miguel, você não é o que pensa ser. Você foi criado com segredos que podem ser a chave para a sua liberdade. Miguel sentiu uma onda de desespero. Liberdade? O que você está falando? Você não sabia que um gêmeo pode compartilhar não apenas a aparência, mas também poderes ocultos? Que uma conexão mais profunda corre entre vocês dois? Um gêmeo é um espelho e o seu reflexo está em perigo. O clima no palco se intoxicou de tensão. Luzia observava, seu rosto uma máscara de confusão e medo. Que poderes? O que você está insinuando? O que importa é que a vida de seu irmão depende. Do que você fará agora? Disse o homem, a urgência em sua voz se destacando no silêncio profundo da plateia. Então, uma nova sombra se formou entre eles. Uma luz nas trevas. Uma chance de salvação que poderia se tornar um abismo sem fim. O que mais estava escondido? E o que se tornaria Miguel se realmente tivesse um gêmeo no futuro? O homem encapuzado ergueu a mão e, com um movimento rápido, puxou um pequeno objeto do bolso. Era um medalhão. Ele o abriu e uma luz intensa irrompeu, ofuscando todos na sala. Miguel sentiu seu coração disparar. O que é isso? Essa é a verdade que você merece conhecer, disse o homem. Um portal para a memória. Que foi apagada? Miguel hesitou, mas a curiosidade superou o medo. Ele se aproximou, e quando as luzes do medalhão brilharam em seus olhos, a cena ao redor começou a girar. Ele se viu em um lugar familiar. Uma casa que nunca tivera memórias conscientes, cheia de risos e brincadeiras. Mas havia algo correndo pelas sombras. Uma sombra que parecia observar. De repente, a visão ficou manchada de vermelho. E a paisagem mudou em um piscar de olhos. Você está se lembrando? O homem gritou, mas a intensidade da cena se intensificava. Miguel viu uma discussão fervorosa entre duas figuras. A imagem de Clara e um homem desconhecido. Com um estalo, a cena mudou novamente. Agora, um grito, cortando o ar. Ele fez um movimento para se aproximar, mas a força o impulsionou para longe. O que está acontecendo? E então tudo se apagou. Miguel se viu de volta no palco, ofegante. Eu vi algo. Mas antes que pudesse processar, uma nova figura surgiu da multidão. Uma mulher, com uma presença forte, gritou do fundo. Miguel, você precisa saber a verdade completa. Sua voz era poderosa e os olhos dela brilhavam com emoção e desespero. Quem é você? Miguel sentiu um frio na barriga. O que veio fazer aqui? Eu sou a irmã que você nunca conheceu, ela disse, as palavras ressoando como um trovão. O chão parecia se abrir sob os pés de Miguel. Ele olhou para o homem de capuz, depois para a mulher. Irmã? Isso não pode ser verdade! Você não está entendendo.
A verdade foi escondida por todos nós, ela continuou. Miguel, as suas raízes são mais profundas e mais complicadas do que imagina. O murmúrio na multidão se intensificou, cada pessoa tentando absorver o que estava à vista. Eu não consigo. E como se as palavras de Miguel tivessem ecoado no ar, a mulher ergueu a mão. Você precisa saber a verdade, Miguel, e eu estou aqui para te ajudar, antes que seja tarde demais. Então o homem de capuz se virou rapidamente, a expressão no rosto dele se transformando. Você não deveria estar aqui. Não agora. O desespero se instalou, fazendo a tensão na sala atingir um novo nível. E no meio dessa confusão, Miguel percebeu. O que mais poderia acontecer? Então, o que acontece agora? Ele perguntou, a incerteza transformando-se em um nó em sua garganta. As palavras da mulher pairaram no ar. Agora você deve escolher se deseja saber a verdade, mesmo que isso signifique perder tudo o que conhece. E assim, o palco, antes iluminado pela dança, agora se tornava um campo de batalha por verdades que poderiam mudar tudo. O que Miguel faria com essa nova realidade? As respostas estavam se escondendo em cada canto sombrio, esperando para serem reveladas. E a única certeza que ele tinha era que nada seria como antes. Miguel continuava parado no centro do palco, coração batendo descompassado, enquanto a mulher que afirmava ser sua irmã olhava fixamente para ele. A confusão na sala era palpável, como se o ar estivesse prestes a se romper. Uma irmã? Ele repetiu, a mente girando. As revelações o cercavam como tempestade, e cada palavra parecia uma flecha certeira. Sim, Miguel, você não pode fugir da verdade. Precisamos falar agora. A mulher avançou, braços abertos, quase implorando. Mas Miguel recuou, uma onda de medo o atingindo. O público observava, alguns sussurrando, outros com os rostos entre as mãos, incapazes de acreditar no que ouviam. Quem é você de verdade? Perguntou Miguel, a voz tremendo. E por que você está aqui agora? O choque tomou conta dele. Cada frase carregava um peso destrutivo, como se tudo o que achava que sabia estivesse desmoronando diante dos seus olhos. Eu sou a sua irmã gêmea, Miguel. Separaram-nos ao nascer. Prometeram que eu teria uma vida normal, mas isso nunca aconteceu. As lágrimas dela escorriam pelo rosto. Precisamos trabalhar juntos. Há um perigo real nos espreitando. Um perigo? Carlos, que até então estava em silêncio, por fim conseguiu formular uma pergunta. O que está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo agora? E então, do fundo da plateia, um grito cortante preencheu o ar. Calem-se! Calem-se todos! Uma figura conhecida e imponente entrou na sala. Era a mulher que havia gritado a verdade. Antes, Clara! Miguel sentiu seu estômago revirar. O olhar dela estava cheio de desespero e raiva. Seus segredos estão prestes a serem expostos. E não posso deixá-los arruinar tudo. O espaço se encheu de murmúrios. Luzia estava prestes a desmaiar, enquanto os rostos ao seu redor se voltavam para ela, repletos de perguntas e confusão. O homem encapuzado, antes tão seguro, agora parecia em dúvida, observando Clara com uma expressão que misturava medo e mágoa. Você sabe de algo que não deveria. O encapuzado ameaçou, mas Clara o cortou rapidamente. E você não tem ideia do que está prestes a acontecer. A verdade do passado é mais perigosa do que você imagina. Nesse momento, uma repentina explosão de luz tomou conta do palco,
como se o próprio cenário tivesse vida própria. Todos se viraram para ver um segundo homem. Este não encapuzado, mas com uma presença tão sombria quanto qualquer sombra. Ele ergueu o braço e um silêncio instantâneo tomou conta da sala. Chega! É hora de confrontar os segredos que todos tentam esconder. Miguel olhou entre eles, a cabeça começando a doer. Segredos? Quais segredos? Não sabia se queria saber. O homem não perdeu tempo. Miguel, você não é apenas um gêmeo. Vocês dois possuem habilidades extraordinárias. O que a sua mãe fez com vocês nos deu força, mas também uma maldição. A revelação o atingiu como um murro. Habilidades? Maldição? Ele estava confuso. As palavras eram como quebra-cabeças que não se encaixavam. Olhou para a mulher que se dizia sua irmã, e ela balançou a cabeça. É verdade, Miguel. Fomos separados por motivo de segurança. Nossos pais conheciam o perigo que representávamos. O homem sombriamente continuou, os olhos fixos em Miguel. E agora, eles estão atrás de vocês. Precisamos de tempo. Precisamos encontrar seu gênio antes que eles façam algo irreversível. Uma tensão elétrica pairava no ar e Miguel sentiu a realidade se desvanecer. A sensação de que cada revelação o afastava mais da normalidade. Mas então, um eco de risadas alegres irrompeu pela sala. Uma mulher com um vestido colorido, conhecida por todos, apareceu. Ela era a dançarina do início da competição. E antes que pudessem perceber, uma dança começava. E a atmosfera se enchia com uma alegria nostálgica. Mas Miguel não podia se deixar distrair. Esperem, o que está acontecendo? Ele sentiu uma onda de desespero ao ouvir a música, como se cada nota fosse um lembrete do que estava em jogo. O homem sombrio olhou para a dançarina, perplexo. Não é hora de dançar. Precisamos sair daqui. Mas era tarde demais. A música crescia. E algo nas notas parecia acordar uma energia dentro dele. Algo que ele nunca soube que possuía. A multidão começou a se mover. E Miguel sentiu seu corpo reagir. Um impulso incontrolável se formando em seu coração. Decisões estavam prestes a ser tomadas, enquanto uma tela de simbolismo dançava diante de seus olhos. O futuro estava em jogo, e tudo poderia mudar em um instante. Parem! Gritou Miguel, mas as vozes da multidão abafaram seu chamado. Precisamos mergulhar em tudo isso antes que algo aconteça. No entanto, ele sabia que a revelação estava apenas começando. E a verdadeira batalha acabara de começar. Miguel continuava parado no centro do palco, coração batendo descompassado, enquanto a mulher que afirmava ser sua irmã olhava fixamente para ele. A confusão na sala era palpável, como se o ar estivesse prestes a se romper. Uma irmã? Ele repetiu, a mente girando. Sim, Miguel, você não pode fugir da verdade. Precisamos falar agora. A mulher avançou, braços abertos, quase implorando. Mas Miguel recuou, uma onda de medo o atingindo. O público observava, alguns sussurrando, outros com os rostos entre as mãos, incapazes de acreditar no que ouviam. Quem é você de verdade? Perguntou Miguel, a voz tremendo. E por que você está aqui agora? O choque tomou conta dele. Cada frase carregava um peso destrutivo, como se tudo o que achava que sabia estivesse desmoronando. Eu sou a sua irmã gêmea, Miguel. Fomos separados ao nascer. Prometeram que eu teria uma vida normal, mas isso nunca aconteceu.
As lágrimas dela escorriam pelo rosto. Precisamos trabalhar juntos. Há um perigo real nos espreitando. Um perigo! Carlos, que até então estava em silêncio, por fim, conseguiu formular uma pergunta. O que está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo agora? E então, do fundo da plateia, um grito cortante preencheu o ar. Calem-se! Calem-se todos! Uma figura conhecida e imponente entrou na sala. Era Clara. Miguel sentiu seu estômago revirar. O olhar dela estava cheio de desespero e raiva. Seus segredos estão prestes a serem expostos. O espaço se encheu de murmúrios. Luzia estava prestes a desmaiar, enquanto os rostos ao seu redor se voltavam para ela, repletos de perguntas. O homem encapuzado, antes tão seguro, agora parecia em dúvida, observando Clara com uma expressão que misturava medo e mágoa. Você sabe de algo que não deveria! O encapuzado ameaçou, mas Clara o cortou rapidamente. E você não tem ideia do que está prestes a acontecer. A verdade do passado é mais perigosa do que você imagina. Nesse momento, algo começou a acontecer. O chão sob os pés de Miguel começou a tremer, como se uma força invisível estivesse se agitando. Ele olhou para baixo horrorizado, enquanto a estrutura se quebrava e criava rachaduras. Pessoas começaram a gritar e correr, mas Miguel estava paralisado. O encapuzado se virou, pálido. Não! Isso não pode estar acontecendo! E então, uma explosão ofuscante de luz e escuridão engoliu o palco. Miguel tentou proteger os olhos, mas a dor na cabeça era insuportável. Ele ouviu gritos, sentiu a pressão do ar ao seu redor, se intensificando. Quando finalmente a luz diminuiu, ele se viu sozinho. Uma bruma envolvente o cercava. Uma sensação de desamparo tomou conta dele. Onde estou? Miguel chamou, mas sua voz mal saía. O que tinha acontecido? Olhando ao redor, percebeu que estava em um espaço vazio, sem qualquer sinal de quem estava ali antes. Perdeu a noção do tempo. O que era real? A lembrança do público, da irmã, da mulher que afirmava ser outra coisa. Tudo parecia tão distante. Mas então ele ouviu um sussurro. Miguel! Era suave, familiar e ao mesmo tempo ameaçadora. Ele virou-se e lá estava ela. Seu gêmeo, mas não como esperava. Era uma versão dele mesmo, mas com um olhar sombrio e um sorriso que gelava o sangue. Você não sabe o quanto eu esperei por este momento. Miguel recuou. Quem é você? Sou você, do futuro. E se você não seguir minhas instruções, todos que você ama ficarão em perigo. A verdade que você busca é mais devastadora do que pode imaginar. Os olhos de Miguel se arregalaram. Não, isso não pode ser verdade. Ah, mas é! Sussurrou o futuro Miguel, com uma expressão que mesclava compaixão e malícia. O que você não sabe pode destruir tudo. Os segredos guardados não são apenas sobre você, mas sobre todos. E por um instante, seu mundo girou de cabeça para baixo. Quem era ele realmente? A voz do futuro ressoava em sua mente, mas ele não estava preparado para isso. Tudo o que acreditava era desmoronando, e com isso, um mistério ainda maior pairava no ar. O que mais estava escondido? Antes que pudesse processar, a bruma começou a se dissipar, e ele sentiu a gravidade puxá-lo de volta. De repente, uma ideia perfurou sua mente. E se o que estava prestes a descobrir fosse a chave para salvar ou condenar a todos? O desfecho estava longe de ser decidido. E enquanto a escuridão o cercava novamente, seu coração pulsava com a urgência do desconhecido.
Miguel olhava para o futuro que se apresentava diante dele. Um misto de medo e esperança. O brilho nos olhos do menino mais velho emanava uma força que o atraía, mas também o paralisava. Você precisa decidir agora. A vida de todos depende de você. A voz do futuro Miguel era urgente, quase como um grito ensurdecedor. Eu não sei o que fazer. Miguel respondeu, o coração martelando no peito. Como posso salvar as pessoas que amo? Como posso cobrir todo esse caos? Precisamos unir nossas forças, disse a irmã, a voz dela, doce, mas firme. Se você acreditar na verdade, nós podemos enfrentá-lo juntos. As palavras dela pareciam construir uma ponte entre os dois. Era um convite, um desafio. Mas nesse momento crítico, a luz envolta em bruma começou a se agitar. Uma sombra familiar surgiu na neblina. Não acredite nele, Miguel! Clara gritou furiosa. Ele é uma armadilha! Apenas uma ilusão! O desespero na voz dela era como um eco, reverberando nas paredes que pareciam se fechar. Silêncio! Gritou o futuro Miguel. E mesmo que hesitasse, seu olhar aflito refletia um apelo sincero. Essa é a verdade que precisamos enfrentar. A questão não é apenas sobre nós, mas sobre todos que amamos. Silêncio. O público ao redor observava suspensa. A emoção era palpável, como uma corrente elétrica que pulsava no ar. Luzia ao fundo, segurava as mãos de Carlos. Os rostos deles mostrando medo, dúvida e uma centelha de esperança. Esta é a hora, Miguel. O homem mais velho disse com um tom de urgência. A escolha que você fizer vai decidir o nosso futuro. Mas a sombra de Clara estava lá, pronta para tomar seu lugar. Você não precisa acreditar nas mentiras que todos dizem. Você é mais forte do que isso. Lute por você mesmo. Miguel sentia seu coração se dividir em dois. O amor por sua nova família e o medo do que poderia ser suas origens o consumiam. Ele respirou fundo, sentindo como se estivesse diante de um precipício. Reuniu coragem, olhando para a irmã. E depois, para o futuro que poderia ser seu. Certo, ele proclamou, a voz firme, ecoando pelas sombras. Estou pronto para enfrentar a verdade. Um silêncio e depois a multidão começou a aplaudir. A gritar. Luzia se emocionou, lágrimas escorrendo. Carlos soltou seus medos e sorriu, enquanto as pessoas à sua volta pareciam unir-se. O futuro Miguel sorriu, um brilho de orgulho nos olhos. Então vamos juntos, Miguel! Juntos! E assim os dois se uniram. Uma energia poderosa pulsando entre eles. Aquela luz não era apenas brilho, era vida, amor e todas as verdades que os conectavam. Clara, mesmo perturbada, observava e algo em sua expressão começou a mudar. Um toque de esperança. Precisamos de você também! Miguel gritou para ela. Não importa o que aconteceu antes, vamos juntos, essa é a nossa chance. As sombras começaram a se dissipar, um calor se espalhando. Clara hesitou, mas então concordou, se aproximando. Eu quero tentar. E assim, em meio à confusão, Miguel olhou para a multidão, que agora vibrava com energia. Vamos nos unir! Não deixem que os segredos nos destruam! Juntos somos fortes! Nesse momento, enquanto todos se uniam, um calor intenso tomou conta do palco. Seres do passado e do futuro se entrelaçavam, formando um caminho à frente. A dança da vida estava apenas começando. Enquanto a noite avançava, Miguel sentiu que o passado não era uma carga, mas um trampolim para novos começos. No fundo, sabia que haviam mais verdades a serem desenterradas, o que a vida reservava. E assim, a cena final se desenrolava, cada personagem se unindo, enquanto um novo horizonte se abria diante deles.
Mas no fundo da mente de Miguel, uma pergunta se formava. E agora, para onde iríamos? E, enquanto conhecemos as verdades e as incertezas que se aproximam, não se esqueça! Você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que histórias incríveis como essa continuem. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos em busca da verdade.